Operação. Essa, sem dúvida, vai ser a palavra que você mais vai ouvir nesse episódio. No último, falamos sobre a segregação dos territórios periféricos da cidade de São Paulo e como isso reflete em insegurança para as atividades noturnas de lazer, principalmente no caso de jovens da periferia. Se você não ouviu os episódios anteriores, fica aqui o convite. No episódio de hoje, vamos falar sobre como o massacre de Paraisópolis não é um caso isolado. O que aconteceu naquele dia 1º de dezembro de 2019 tem a ver com um padrão: o de como a polícia atua na cidade. Como um conjunto de condições, práticas, omissões e políticas públicas tornaram possível que uma operação policial pudesse acabar com a morte de 9 jovens e um baile funk na periferia de São Paulo, é isso que vamos tentar entender juntos a partir de agora. Esse é o Som que Fica, podcast do projeto Os 9 que Perdemos, desenvolvido pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo, junto com o movimento de familiares de vítimas do massacre de Paraisópolis. Eu sou Anne Barbosa. E eu, Aimee Brito. 2 de dezembro de 2019, um dia após o massacre de Paraisópolis. A letalidade, ela não foi provocada pela Polícia Militar, e sim por bandidos que invadiram a área onde estava acontecendo o baile funk. É preciso ter muito cuidado para não inverter o processo. Não houve ação da polícia, nem utilização de arma, nem houve uma ação da polícia em relação a invadir a área onde o baile funk estava ocorrendo. Tanto é fato que o baile continuou. Não deveria. A fala do governador de São Paulo à época, João Dória, na coletiva de imprensa sobre o caso. Junto com outras autoridades, como o secretário de Segurança Pública, João Camilo, o comandante-geral da PM, Marcelo Vieira Salles, e o comandante da capital, Vanderlei Ramos, Dória prometeu, naquele dia, uma rigorosa investigação sobre os fatos. Mas é explícito que, em suas falas, as autoridades tratavam como fato a versão dos policiais envolvidos. E vamos concordar que isso é algo comum em muitos casos de violação policial. A versão deles costuma ser tratada como verdade absoluta, seja na mídia, no correr dos processos ou nos tribunais. Às vezes, as pessoas precisam fazer uma análise, contextualizar as coisas. O ambiente... A gente sabe de problemas que nós temos lá de tráfico de entorpecentes. Só esse ano nós apreendemos 2,5 toneladas de cocaína e maconha na favela do Paraisópolis. E não é de hoje, não. Ouvi um periódico dizendo, foi por causa da morte do sargento. Não é. Nós estamos lá na Morumbi Mais Seguro desde o dia 18 de março. Não há represália. Onde já se viu o Estado com represália contra a comunidade? Agora, precisa se contextualizar. Nós temos uma comunidade com 100 mil habitantes. A população do Paraisópolis... Para o coronel Salles, comandante da polícia, não bastava oficializar a versão dos investigados. Era preciso também contextualizar. Só que contextualizar, para ele, era associar o baile e o território ao tráfico, como se o ambiente de periculosidade criado por essa associação legitimasse por si só a atuação policial, algo também muito comum em casos de violações policiais. Mas vem cá, você também notou que ele citou a morte de um sargento e também represália? Afinal, do que o comandante estava falando? Então, esse fato, ele faz parte, né, antes dele ser um fato inaugural, ele é um fato que faz parte de um contexto de tensão, né, que estava em andamento lá. E a gente tem um elemento, né, que dá ensejo, né, que dá o início ao contexto mais específico, né, do massacre, de agravamento das tensões, que é a morte do sargento Ruas. O sargento Ruas, ele estava... atuando em uma operação Pancadão. Essa é a Desirê Azevedo, coordenadora do projeto Os 9 que Perdemos. E ao longo desse episódio vai nos ajudar trazendo uma visão mais profunda e humanizada sobre essa história. No começo do projeto, toda a equipe focou nos fatos que resultaram no massacre, analisando as evidências com perguntas muito claras. O que aconteceu? E como aconteceu?
E as evidências mostraram que as mortes no baile da 17 não foram caso de resistência à intervenção policial. E que, importante, não houve pisoteamento, nem socorro. A primeira parte da pesquisa demonstrou a responsabilidade coletiva dos PMs pela morte dos 9 jovens. Depois que se entende o que aconteceu e como aconteceu, e que a gente entende quem foram os culpados, né, e que esses culpados foram os policiais, né, as pessoas que provocaram a morte dos 9 foram policiais, desdobra-se uma pergunta: por quê? Né? Como isso é possível? Ou como fica qualificado? Né? Como isso é possível? Como é possível que 9 jovens vão a um baile funk e sejam mortos pela polícia? Né? Então, a segunda etapa, ela tenta entender isso. Ela tenta entender como é possível que a Polícia Militar do Estado de São Paulo mate 9 jovens no contexto de uma atividade de lazer. Ou seja, era preciso, de fato, contextualizar o massacre em um cenário mais amplo. Quando o episódio aconteceu, houve uma tentativa ali de tirar as responsabilidades dos agentes de Estado, tentando transformar o que foi uma chacina policial em uma ação de legítima defesa de 1 ou 2 policiais. Nem no inquérito policial, nem no pronunciamento de autoridades ou na mídia, um ponto importantíssimo foi mencionado: que 2 operações policiais aconteciam simultaneamente em Paraisópolis na época. Um mês antes do massacre, no dia 1º de novembro de 2019, o 16º Batalhão da Polícia Militar realizava uma operação Pancadão em Paraisópolis, a 55ª do ano na região. Isso mesmo, 55ª. Às 9 da noite, 3 viaturas da Força Tática percorriam a Avenida Hebe Camargo, quando avistaram um grupo de homens em um local já conhecido pelo comércio de drogas. Conhecido pelos policiais mesmo, segundo o boletim de ocorrência. O que aconteceu se tornou o estopim para nada mais, nada menos do que mais uma operação policial. O PM Ronaldo Ruas, primeiro sargento da Força Tática do 16º Batalhão, morreu durante uma troca de tiros depois de abordar indivíduos em atitude suspeita nas proximidades do baile funk. O sargento, que a Desirê citou no começo deste episódio, foi morto durante uma perseguição pelas vielas da comunidade. Segundo a polícia, a arma do sargento Ruas acabou travando durante a abordagem. Um homem e o policial morreram nesse episódio. Os detalhes são escassos. Os policiais não souberam afirmar se o homem que fugiu durante a abordagem era o mesmo que baleou o sargento. E o que deveria ser uma operação de prevenção à formação do baile se transformou em mais um episódio de violência. É aqui que uma nova operação entra na história. Porque, no dia seguinte da morte, a polícia anunciou uma resposta àquilo que foi considerado, abre aspas, um atentado contra o Estado brasileiro. E estamos operando na comunidade do Paraisópolis, na área do 16º Batalhão, uma região que eu conheço bem, eu fui comandante da região oeste, e visando prender os marginais, os infratores da lei, que insistem em resistir à prisão, em atirar contra policiais, em traficar nesses eventos, nos bailes funk e nos pancadões. Ao longo dessa entrevista, o Coronel Salles associou a morte do sargento Ruas diretamente aos bailes funk, sugerindo que esses eventos eram parte de um problema maior: o tráfico de drogas e o crime organizado. Bom, e aqui a gente sabe que o uso desse discurso não é novidade. Operações como essas são justificadas pelos territórios onde acontecem, pelo famoso combate ao crime. E são discursos como o do Coronel Salles que faz com que massacres sejam normalizados e que crimes como esses não sejam investigados ou levados a sério. Mas voltando, acontece que a morte do sargento aconteceu antes do baile iniciar. Lembra que nós dissemos que ele estava trabalhando em uma operação Pancadão? Então, o objetivo era justamente impedir a aproximação dos carros de som e frequentadores que fariam baile. Não se sabe ao certo o motivo da perseguição improvisada durante esse trabalho preventivo, já que o ponto de tráfico já era conhecido. O fato é que a perseguição resultou na morte do policial e dessa morte veio uma ocupação do território que foi chamada de Operação Saturação. Essa Operação Saturação ela vai iniciar nesses moldes, né, a ocupação do território,
E as operações pancadão que estão previstas, né, que tinham a ver com o baile funk, elas não deixam de acontecer porque está tendo uma operação saturação. Então é em simultâneo, né? O território está ocupado em saturação o mês inteiro e as operações pancadão aos fins de semana estão acontecendo, né? Segundo o comandante Salles, essa nova operação era para prender os que, abre aspas, insistem em atirar contra policiais. Mas o homem que matou o sargento foi morto na própria ação. Toda essa história despertou a importância de entender melhor as operações como forma de policiamento. Em 2021, a Defensoria enviou um ofício para a Secretaria de Segurança Pública solicitando uma série de informações. A resposta veio assinada pelo comandante da capital à época, Vanderlei Ramos. A Desirê leu pra gente um dos trechos. Por seu turno, a operação policial militar é desenvolvida com base nos requisitos essenciais de força, resistência, amplitude e velocidade. Caracteriza-se pelo emprego combinado de várias UES pertencentes a um ou mais OPM em ações simultâneas e sucessivas em determinada localidade. O documento é grande, mas em linhas gerais explica que a operação policial é uma modalidade diferente do patrulhamento regular de rotina, que é realizado ali pelos batalhões nos seus próprios territórios com o objetivo de prevenção de crimes. A operação é uma atuação de diferentes batalhões em um mesmo território por um período determinado, em que se eleva o número de policiais em determinada área para um objetivo específico. É uma ocupação do território. Logo na sequência você tem esse uso desse termo saturação, né, esse nome Operação Saturação, que é um nome descritivo, né, porque saturar é saturação da química mesmo, né, você, sei lá, botar açúcar demais no café e ele pousa no fundo, tá saturado de açúcar. É no sentido da química mesmo, então é saturar o território, ou seja, lotar o território de policiais, né. Só que o uso de operações não é regulado. Ele pode ser tanto planejado quanto ocorrer de forma emergencial. E elas podem envolver apenas a presença policial ou ser fiscalizadora, que é quando os agentes fazem verificação de pessoas e veículos, revistas e abordagens. E os motivos são sempre vagos, do tipo combater a criminalidade, aumentar a segurança. Assim, a Operação Saturação em Comento consistiu em patrulhamento ostensivo e preventivo da referida região, amparada pelo artigo 144 da Constituição, sendo realizada em novembro de 2019 até março de 2020, com o objetivo de realizar policiamento ostensivo e preventivo, obtendo os seguintes resultados. E aí eles vão dar alguns resultados que são o número de flagrantes, número de pessoas presas, número de veículos recuperados, armas apreendidas e quantidade de drogas apreendidas. Segundo a explicação da Secretaria, a Operação Saturação de 2019 em Paraisópolis consistiu em um patrulhamento ostensivo e preventivo com o objetivo de realizar justamente o policiamento ostensivo e preventivo. É um pouco redundante, confuso. Sabe onde mais a gente ouviu redundância parecida? É uma prevenção para que não se instale o pancadão. É uma tomada de terreno antes que se tenha a perturbação da ordem pública, visando o exercício da polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. A fala é do tenente-coronel Lucena em um vídeo institucional de promoção das operações Pancadão pelo governo do estado de São Paulo. Por isso essa trilha é mais empolgada ao fundo. E como você ouviu, ele fala em exercício do policiamento ostensivo com o objetivo de preservação da ordem pública. E a ordem pública é uma coisa muito ampla, né? Porque a perspectiva de desordem, a perspectiva de desbalanceamento da ordem, ela é muito subjetiva. Ela é objetiva, mas ela também é subjetiva, né? Ela tem a ver com dados objetivos, mas ela também tem a ver com moralidades, né? Tem a ver com os diferentes usos que são feitos da cidade e com conflitos entre grupos sociais, entre pessoas e percepções a respeito desse uso. Então, a Polícia Militar, ela tem essa tarefa que ela tem um grau de subjetividade alto, né? Além disso, se o objetivo é manter a ordem pública ou realizar o policiamento ostensivo, isso ainda não justifica a necessidade de ocupação do território. Qualquer tipo de policiamento faria isso. Então, você tem modalidades diferentes de policiamento, que é ou esse policiamento de rua regular ou o policiamento de ocupação, mas ambos têm o mesmo objetivo, que é o policiamento ostensivo e preventivo. Então, se o objetivo é o policiamento, é bastante difícil a gente fazer uma avaliação de qual é o melhor
a forma de policiamento, porque de uma forma ou de outra, você está fazendo policiamento ostensivo e preventivo, né? Então, em que situação você aplica um, em que situação você aplica outro? Isso não fica muito claro, né? Pra gente fica claro que isso fica um tanto quanto a critério da própria polícia, né? Mas o que uma operação realmente significa para a comunidade? Mais polícia e mais violência. Com a Operação Saturação, em Paraisópolis, bloqueios, abordagens, agressões e até mortes e intervenções policiais passaram a se tornar mais frequentes. Lembra quando o Gabriel, um dos moradores de Paraisópolis, disse lá no primeiro episódio que eles ficam em pontos que não tem nada a ver? Sim, eles ficam em pontos que não tem nada a ver, que é só a gente trabalhadora, fica em pontos que nada a ver. Pois é, o que acontece é que nas operações, a violência não tem como alvo apenas os supostos criminosos, mas a própria população. Essas operações, elas têm por característica militarizar o território, né? Então, são operações que consistem em abordagens, né? Abordagens de pessoas, abordagens de veículos e abordagens de residências. Então, você tem um processo de militarização do território muito grande. E como na Operação Saturação você tem policiais que não são do território, como eu disse, quando o Sargento Ruas morreu, ele passou por uma conhecida boca de fumo. Então o Sargento Ruas sabia onde era a boca de fumo, o Sargento Ruas sabia quem eram os traficantes. Por que ele sabia? Porque ele atuava no território, né? Quando você traz policiais de fora do território, eles não sabem onde é a boca de fumo, eles não sabem quem são os traficantes, né? Então o tratamento dispensado, né, aos traficantes e às bocas de fumo passam a ser dispensados à população de conjunto, porque não se sabe quem é quem, né? Então você tem um aumento da militarização do território, né, um aumento da truculência em relação às pessoas, mesmo que o policial seja o mais educado dos policiais. Quem é que quer entrar e sair todo dia na sua casa sendo revistado, seu carro sendo parado, entregando seus documentos, respondendo perguntas, né? Então, todo o território é submetido a um tratamento de suspeição. Não faltam relatos de moradores sobre isso. Então, toda vez que entraram, não foram para abrir a porta, foi para derrubar mesmo. Então, teve a vizinha lá que mudou a porta 2 vezes, porque derrubaram 2 vezes. E na mesma semana. Rola sempre, já na minha casa já rolou acho que umas 3 vezes para mais. Eles entram, tentam abrir a porta, se tiver aberta, inclusive virou até um aviso aqui entre os moradores, né? Porque se tiver aberta, eles vão entrar. Então tem que trancar a porta no trinco, porque eles também têm chave mestra. Você, não tem muito o que fazer, você fica sem ter o que fazer. Você tem que tentar aceitar aquilo, tá ligado? Entre aspas, e é isso. O som que fica na cabeça dos moradores é o da intimidação, da violência visível e invisível e o do medo constante. Tem custos sociais muito altos para quem está dentro desse território. Esses custos, eles não são levados em conta em nenhum momento na avaliação do sucesso ou do fracasso dessas operações, né? A situação é mais grave quando se instala uma operação na sequência da morte de um policial. O massacre aconteceu depois de muitas ameaças de que algo mais grave ocorreria. E aconteceu. Coincidência ou não, exatamente 1 mês depois da morte do Sargento Ruas. Bom, a Operação Pancadão é um fenômeno um pouco mais recente que a saturação, que acontece desde 2005, mas elas se parecem em termos de dinâmicas. As ações policiais contra bailes funk também começaram nessa época, mas elas não tinham respaldo legal. Foi a aprovação da chamada Lei dos Pancadões e a sua regulamentação em 2017 que formalizou a atuação da PM na fiscalização da poluição sonora. Isso possibilitou que a polícia usasse o modelo das operações para atuar contra os bailes, cercando os locais mapeados para fazer abordagens e revistas em uma ação inicialmente preventiva. Isso na teoria, porque na prática as coisas podem ganhar outras dinâmicas. É porque ela pode atuar contra o crime e porque ela pode atuar contra o barulho que ela pode fazer uma operação pancadão preventiva e, de repente, esses mesmos policiais estarem entrando na favela para prender criminoso, né, ou dizendo que vai prender traficante durante o baile, né? É porque eles podem fazer uma coisa e podem fazer outra. Então, esses desdobramentos, né, essas possibilidades de deslizamentos de uma coisa que era preventiva acabar virando uma coisa repressiva, ela está prevista
na lei. A lei foi, portanto, um acréscimo de poder para a PM no controle da ordem pública. Mas enquanto o coronel falava em respeito e ordem pública, a realidade era bem diferente. A linha entre legalidade e ilegalidade se tornava cada vez mais fina nas operações contra os bailes. Eu corri pra calçada e foi que eu tava sozinha assim na calçada e eles jogaram uma bomba assim, aí acertou no meu pé, aí eu acho que a bomba explodiu. 2 jovens de 16 e 19 anos foram baleados em um baile funk em São Paulo. As imagens mostram um policial agredindo mãe e filho com um skate. Em outro trecho, um PM bate com um cacetete em algumas pessoas. Os agentes disseram na delegacia que foram chamados para acabar com um baile funk no bairro da Brasilândia. Esses episódios não apenas chocam, mas nos forçam a encarar a realidade da violência e suas consequências na nossa sociedade. Outras mortes em bailes funk foram classificadas como pisoteamento ou tragédias acidentais. E a estatística é cruel. Jovens pretos das periferias são os mais vulneráveis. O caso de Paraisópolis sugere um ciclo vicioso, onde operações policiais geram novas operações policiais, sem interromper a violência. Isso tem um motivo. Esse tipo de policiamento ocorre quase que exclusivamente nas periferias. No relatório lançado em junho de 2024, o projeto Os 9 que Perdemos mostrou que as mortes cometidas por policiais não se distribuem igualmente pela cidade e também são maiores nas periferias. E um batalhão em específico, o 16º, é o mais letal de São Paulo, exatamente o que atua em Paraisópolis. A região com maior número de mortes era a Zona Oeste, e a gente achou curioso, né, esse dado. E foi dividindo, então, pelos batalhões, pelos territórios, né? Os batalhões internos a essa área, esse comando de policiamento. E percebeu que, na verdade, os batalhões da área têm números de letalidade muito baixos, né? E que, porque quem puxa esse número para cima é justamente o 16º Batalhão, né? Que tem mais da metade desses índices, né? Desse número aí da área. E vale o destaque que o 16º atua nas áreas mais carentes da região sudoeste, que falamos lá no episódio 3. A Vila Andrade, por exemplo, onde fica Paraisópolis, é o distrito com mais favelas em toda a capital. Aliás, naquele documento que a Desirê leu, também foi informado que o batalhão realizou o impressionante número de 820 operações policiais em 10 anos na área, mas não nos deram mais do que essa informação. Outro ponto importante sobre as operações policiais é que a regra é não divulgar dados. Falta transparência. Normalmente, as secretarias de segurança pública não compartilham informações claras sobre como a polícia militar atua. E olha, nós tentamos saber mais. Ao longo do projeto, além do ofício que citamos, foram feitos diversos pedidos de informação. Para ser mais específica, 14 no total, sendo que só 2 foram respondidos integralmente. Os demais ou não foram respondidos ou não tinham todas as informações solicitadas. A justificativa foi de que eram pedidos genéricos, desproporcionais ou exigiam trabalhos adicionais. Eu acho que tem 2 questões preocupantes, né, nessa história. Um é o poder público não querer oferecer informação, né, se recusar a oferecer informação. A outra questão igualmente preocupante é o poder público não ter essa informação. Né? As 2 são bastante preocupantes. Para a segurança pública, ter e analisar os dados deveria ser central, porque... Como é que eu vou saber se é mais efetivo patrulhar a mancha criminal ou ir patrulhar o território se eles não têm dados sobre isso? Ou se eles têm dados, mas não centralizam e não analisam. Né? Então, para mim, a gravidade maior desse argumento que eles apresentaram para não entregar os dados é que eles não têm também. Não é só a gente que não vai ter, né? Se a Polícia Militar do Estado de São Paulo, seu comando geral, não possui essas informações, o que eu concluo? Eu concluo que o Comando Geral da Polícia não pode falar sobre a eficácia das operações Pancadão e Saturação, porque ele não tem esses dados centralizados. Das informações passadas, segundo a Polícia Militar, foram 522 ações de repressão ao baile da 17 apenas entre 2016 e 2022. Só em 2019 foram 74. Aliás, mais difícil ainda é obter dados de violência policial contra bailes, porque eles não existem.
Diante da falta de transparência de dados para compor essa história, a segunda parte da pesquisa também analisou centenas de reportagens para mapear as abordagens dadas ao baile funk em um recorte de tempo bastante significativo, mais de 10 anos. Afinal, o que se noticiava sobre tudo isso teve grande influência na impressão da população sobre o caso e sobre o funk. O resultado, a Desirê conta pra gente. E aí é isso, no jornal a gente vê como é que o funk rompe como um problema, né? Como um problema público. E aí depois se torna uma questão eleitoral, né? Uma questão de votos também, né? De construção de campanhas, de votos. Depois a gente vai vendo gradualmente essas respostas, né? Uma certa disputa, assim, determinados atores públicos buscando construir carreiras em cima disso, né? Em cima de realização de operações contra bailes funk. Então a gente consegue ver esse processualmente, né? A gente teve uma única pessoa nesses 20 anos que procurou dar uma solução, conversar com as pessoas que estavam envolvidas no problema e resolver o problema pelo foco da cultura. Essa pessoa foi o Renato Barreiros, subprefeito da cidade de Tiradentes entre 2008 e 2010. Barreiros criou os festivais Permitidões e foi um dos únicos a tentar regulamentar os bailes, dialogando com o pessoal do funk e estabelecendo algumas diretrizes. Tudo isso acabou logo que ele saiu da subprefeitura. Tô aqui com o Alan Silva, que é um dos organizadores do Festival Funk Pede a Paz. Esse projeto tá sendo legal, ver a festa assim lotada. São Paulo inteira, as inscrições foram um sucesso, graças a Deus, tá rolando legal. E quantas inscrições foram, mais ou menos? Eu acho que só no primeiro dia foram 380 inscrições. Cadê a nação corintiana? E a gente teve uma infinidade de outros atores que buscaram proibir o baile funk. Agora, o que é mais utópico? Você tentar dialogar com quem tá fazendo baile funk e regular o baile funk ou impedir o baile funk? Em 2023, as operações Escudo e Verão, realizadas pela PM na Baixada Santista, resultaram em um grande número de mortes pela Polícia de São Paulo. Foi aí que, finalmente, começamos a discutir com a devida seriedade essa prática policial que acontece há pelo menos 20 anos nas periferias paulistanas. Todo esse material sobre operações faz parte da segunda fase da pesquisa realizada pelo projeto. E ainda tem mais uma etapa pela frente. Então, essa terceira etapa a gente pretende entender, conhecer melhor, né, a história dos meninos, a história das famílias e a história outra coisa que fica invisibilizada, né, são as violências posteriores, são as violências que se desdobram da morte, que é a violência mais brutal, né? Então, a gente quer entender tudo isso, trazer tudo isso à luz para poder fornecer conhecimentos, fornecer informações para a Defensoria, para que eles possam agir do ponto de vista civil, né? Para que eles possam explorar ou exorbitar para além da indenização financeira, né? O que seria necessário para se tentar reparar as violências sofridas por essas famílias. A gente fica por aqui. No próximo e último episódio, embarcamos em uma conversa sobre o luto e a luta dos familiares dos jovens 5 anos depois do massacre. O processo, que corre na Justiça, julga os 12 policiais acusados de homicídio. 5 anos depois, os familiares ainda aguardam uma decisão, enquanto os acusados respondem em liberdade. O Som que Fica é uma produção sem fins lucrativos, realizada com propósito exclusivamente informativo e educativo. Não há monetização envolvida em sua veiculação. O uso é jornalístico com materiais previamente publicados. Esse podcast foi produzido pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo. A pesquisa, reportagem, roteiro e narração são de Anne Barbosa, Lohane Rodrigues e Aimee Brito. A gravação em estúdio é da Munhá Produções, com trabalho técnico de Humberto Marquezine. A edição, sonorização e finalização é da Lara Ramos. O projeto Os 9 que Perdemos é coordenado por Desirê Azevedo. Este episódio usou áudios de TV Gazeta, Band, CNN Brasil,
Governo do Estado de São Paulo, Polícia Militar de São Paulo, Ponte Jornalismo, SBT e Rede TV. Eu usou bases de funk, de produtor alemão Beats, Sushi Boy 011, DJ L Chavoso, DJ Cris 011, DJ VS Original e Favela Beat. O site os9queperdemos.com.br, o 9 é numeral, reúne todas as informações sobre o caso, os relatórios e demais trabalhos produzidos pelo projeto. Fica o convite para conferir os nossos materiais e as atividades do movimento de familiares do massacre de Paraisópolis. Até mais!